Eu nasci na década de 60 e fui criada em uma época em que as mulheres eram criadas para serem donas do lar, para cuidar dos seus filhos. Isso já era uma tradição na minha família. Minha avó teve 15 filhos. Mulher de fibra, corajosa. A educação de que a gente tinha que aprender coisas manuais, aprender como cuidar de um lar, dos filhos, veio dessa época de minha avó. E isso para mim sempre foi uma coisa muito boa, realizadora. Era muito bom ver a família grande, com todo mundo junto, reunido. Eu sempre quis realmente viver assim. Eu não tinha ambição, por exemplo, para trabalhar, ter uma profissão, porque eu não me via fazendo isso. Eu estava mais sintonizada com a época da minha avó, do passado, entende? Eu sonhava em construir um lar, onde eu pudesse me sentir segura com meu esposo, meus filhos, ter uma família numerosa. Sei que eu era capaz de doar o meu tempo, a minha vida em prol dos meus filhos e caminhar junto com meu companheiro. Eu sempre quis ter apenas um único casamento. Era uma coisa meio que santificada dentro de mim. Eu cresci, de uma certa forma, na casa de outras pessoas, porque meus pais faleceram muito cedo. Então eu morei com tias, irmãs, e nunca senti que eu vivia num lar que era realmente meu, pelo menos da adolescência para frente. Eu sentia falta de ter um meu espaço. Quando eu engravidei, ainda muito jovem, eu fui a mulher mais feliz e realizada do mundo. Realmente ter um casamento, filhos, meu lar, era o meu sonho, uma realização. Eu cuidava das coisas do meu jeito, cuidava dos meus filhos com muito amor e dedicação. Cada detalhe tinha a minha energia que eu ia colocando nos detalhes, em tudo que eu colocava, em cada canto da minha casa. Estava representado aquilo que eu acreditava, como espiritualidade, por exemplo, que era muito forte. Não eram apenas alegrias que estavam ali presentes, mas os desafios que eu ia enfrentando, as brigas, as desconfianças, as amarguras, tudo isso também ficava registrado na parte espiritual da casa, porque a casa também tem alma. Se você abandona a sua casa, ou se você muda ou vende a sua casa, quem for comprar vai encontrar registros de tudo que foi vivido ali. Se foi um local de muita intriga, de muitas doenças, tudo fica registrado conforme os pensamentos que ficam no ambiente. E aquilo tem que ser desfeito, limpo, para que um novo morador venha. Bom, mas meu casamento acabou. Ainda essa parte não foi como eu quis. E eu me vi um pouco sozinha. Um pouco não, muito sozinha. Mesmo estando próximo de algumas pessoas da família. Mas a solidão era dentro de mim. Era um vazio que eu sentia muito grande. Meus filhos ainda eram pequenos. Então eu pensei, poxa, eu tenho que reconstruir tudo novamente. Eu tenho que criar coragem. Eu tenho que enfrentar esses desafios. Cuidar dos meus filhos. Porque eu preciso me reposicionar nessa sociedade onde me encontro agora. Não tenho mais aquela proteção que eu sentia, aquele local acomodado, onde me sentia confortável, onde eu sentia que nada ali poderia me afetar. As minhas coisas, a minha vida, ou seja, eu tive que me virar, me reinventar. Então, eu fui estudar, terminar meus estudos, fazer uma faculdade. Meus filhos já estavam crescendo e eu podia me ausentar um pouco mais, arrumar uma pessoa para me ajudar enquanto as crianças estavam na escola. Então, primeiro eu fui cuidar da minha vida, porque até então ela tinha sido mais doação. Eu estava preocupada primeiro em não faltar com ninguém ali, na minha casa, nas coisas que eu estava me dedicando, as coisas que eu queria. Aí então sim, eu tive que me valer. Mas foi uma fase muito, muito difícil. Comecei a ter depressão e a sentir, ali naquela casa, comecei a me incomodar com certas coisas, por exemplo, o entardecer. Parecia que o entardecer era uma morte, como se o tempo estivesse acabando. Tudo me remetia à morte, à solidão. Comecei a sentir falta de alguém para conversar. Pensava nos meus filhos, que queriam a minha presença,
E eu mergulhada naquela dor. Queria entrar para dentro do meu cobertor, ficar quietinha, me esconder, desaparecer aos poucos. Então eu comecei a me sentir infeliz, sem amor próprio. Comecei a sentir também a vida muito cruel. Sentir que eu era muito a mais no mundo. Eu não estava vendo sentido na vida. Eu tive que buscar ajuda, fazer um tratamento, entrar com uma medicação, porque eu não conseguia sair mais de casa. Não conseguia ver pessoas andando. Eu não conseguia ver a amplitude das ruas, os prédios. Eu ficava tão pequenininha. Tudo era tão monstruoso ao meu redor. Então eu pensei, eu preciso trabalhar, procurar um emprego. Mas eu não conseguia fazer nada. Para mim, eu não sabia fazer nada. Não me conectava com absolutamente nada. Eu só sabia cuidar de casa, cuidar dos filhos. Não sabia ser uma mulher do comércio. Não sabia mexer no computador, que era algo que estava iniciando naquela época. Eu não me via fazendo coisas que hoje eu faço com naturalidade. Eu achava que eu não ia conseguir, não ia suportar. Mas, mesmo assim, fobias, medos, inseguranças, reflexos da síndrome do pânico, eu meio que forçadamente consegui me formar e buscar fazer um concurso público. Primeiro que eu achei que era mais o meu estilo era ser professora, cuidar de outras pessoas, outras crianças, ajudá-las a aprender a ler, escrever. Eu fiquei assim com as crianças como eu sempre quis ficar próximo dos meus filhos. As crianças tinham um sentido importante para mim. Era como se eu voltasse um pouco no tempo, quando eu era criança. Eu fui bem-sucedida no concurso e a partir dali, minha vida começou a mudar. As experiências, a rotina, as pessoas com quem eu lidava no trabalho e as próprias crianças que eu cuidava e educava. Meus filhos já estavam maiores e eu podia pensar mais em meu trabalho, que era na maior parte do dia. Mas alguma coisa ainda não se encaixava. Eu não me sentia realizada e feliz no meu trabalho. E os anos foram passando até que eu tive a oportunidade de ter um novo relacionamento que com o tempo também teve seus desgastes. É comum as pessoas pensarem que em novo relacionamento tudo vai ser diferente, mas não é bem assim. Apesar de que cada relacionamento é único, parece que a história se repete novamente. Os desafios são bem semelhantes. Como conhecer uma nova família e construir uma nova história. Mas foi um relacionamento que durou muitos anos e eu tentando sempre me superar para não repetir a mesma história. Percebi que a vida me exigia mais atenção nas minhas ações, na forma como eu percebia as lições dessa própria vida. Então, eu comecei a buscar mais a fundo a minha espiritualidade, ampliar mais a minha consciência e a me perguntar quais seriam os verdadeiros propósitos da minha vida. Já com a idade avançando, minha forma de ver as coisas foram ficando diferente. O sentido que eu dava à minha vida também. Agora me sinto uma jovem idosa, com menos ilusões, uma pessoa mais altruísta, mais madura, menos exigente comigo mesma, enfim. Minha vida foi se modificando, as minhas buscas, os medos foram se afastando, ou eu estava enfrentando melhor as coisas. Comecei a compreender mais a finitude e não ficar mais questionando sobre a morte. Tive que aprender mais sobre esse assunto, sabe? Pesquisar, ver as coisas sobre uma ótica diferente, mais realista. Comecei a estudar mais sobre os corpos sutis, os chakras, saídas astrais, a cura, reiki, yoga e outros. Com o tempo, percebi que meu corpo estava envelhecendo. Algumas coisas eu já não conseguia fazer com o equilíbrio de antes. Comecei a ficar mais esquecida, o corpo a precisar mais de suplementos. Eu percebi que estava mudando. E é difícil aceitar isso. Comecei a me preocupar como ficar sozinha. Eu poderia cair sem ter alguém por perto. Meus filhos já estavam encaminhados na vida, com suas famílias, filhos. É natural se afastarem.
como eu me separei também desse segundo companheiro, tudo começou a ficar estranho para mim, desde quando eu comecei a questionar a solidão. Porém, agora teria que ser diferente. Eu sei que não deveria e não posso repetir a história, mas sim construir uma nova forma de enfrentar os reveses da vida. Calma, comecei a perceber que eu não era mais o pilar central das resoluções em meu lar, mas uma idosa que muitas vezes era questionada sobre a forma de pensar, como se eu fosse do tempo passado, preconceituosa, e não uma pessoa que acompanhava as mudanças da atualidade. Sabe de uma coisa mais interessante é que tudo isso me mostrava que eu poderia ser assim mesmo. Então percebi, simplesmente eu comecei a relembrar da minha infância, minha adolescência, a fase adulta e a não deixar que o esquecimento de tudo que vivi se fosse com a velhice. O tempo agora tem um novo significado. Eu tenho menos tempo de vida em relação ao tempo que já vivi. Isso é óbvio. Mas ter ciência disso é totalmente diferente. Imagina uma montanha que escalei com todo o meu vigor, quase que em câmara lenta, um dia após o outro, aniversário após aniversário, e após chegar ao topo, tenho que descer do outro lado dessa montanha, seguindo para o futuro, que mais parece a passos largos. Eu tenho que aproveitar ao máximo esse tempo que me resta e soltando as coisas materiais, os apegos, e estar mais próximo da espiritualidade, porque o que me faz interessar agora é como me preparar para este momento final que todos vamos passar. Deixar o que não é mais interessante, porque não levamos nada material daqui. As perguntas que agora me faço é para onde vamos depois que saímos deste plano? Como me preparar para este momento? Quais são meus limites? Porque eu não quero ser pega de surpresa e então posso querer pedir mais um pouco de tempo e descobrir que não tenho mais tempo para fazer nada e nem mudar nada. Preciso buscar entender as coisas que nunca pensei quando jovem, porque quanto mais velha, mais percebemos outros interesses, igual uma criança quando não sabe nada da vida, está descobrindo aos poucos. Então, agora as coisas estão mais claras. Eu quero dar um outro direcionamento nas minhas questões de vida, ser mais amável, cultivar mais a paciência, o perdão, ajudar mais as pessoas, enfim, tudo que passei na minha vida, eu deixei aqui neste relato. Não em detalhes, mas de um modo geral. O que eu diria para as pessoas que me ouvem? Bom, diria que com o tempo vamos aprendendo a fazer uma entrega, abrir mão de coisas que não fazem mais sentido. Cada salto, cada vitória na vida, como a reconstrução da autoestima, são fatos importantes que não devemos deixar esquecido. Tenho certeza que alguma coisa que falei serviu para iluminar a mente de alguém que pode estar precisando ouvir estas experiências, que também vive essas expectativas. Então, vai começar a dar sentido em sua vida. Gratidão.